Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está começando o Baderna Cast, o podcast dos ultrabadernistas. Aqui é Alexandre Lesso, Pip Mal, diretamente da RadioSolarBrasil.net, do lado de um cidadão aqui que não deixa as coisas de lado, Marcel Camper, já, beleza? Beleza, Alexandre, bora aí pra mais um Baderna e eu nunca tive mamão embalsamada, hein? Nem eu gostaria de ter, divertido, né? E nessa secção falaremos sobre Fale Comigo, o primeiro filme aí dos diretores irmãos gêmeos, inclusive, né? Danny e Michael Philippou, contando o seu elenco aí com Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dundee, Miranda Otto e mais um monte de adolescentes fazendo cagada com o sobrenatural. Exatamente. E aí que a gente pode começar a falar sobre Fale Comigo, um filme aí que foi sucesso total, né, cara? Sucesso de bilheteria aí, considerado o terror moda do ano aí, né? O terror que tá na boca de todo mundo. Ou na mão. Mesmo, né? Ou na mão de todo mundo. Cara, gostei do filme. Dentro de de uma avaliação geral, o roteiro, ele te envolve do começo ao fim. A direção até, por serem, diretores estreantes, né? Porque eles vêm só de YouTube, né? Eles vêm só de vídeos do YouTube, são diretores que fizeram só trabalhos no YouTube, mas tinham uma qualidade, porque eles tinham uma visão de cinema. Já até dizem que os seguidores dele lá nos Estados Unidos, não, eles nem são eles são australianos. São australianos, isso que eu lembro agora. Os seguidores do canal australiano deles falavam que eles dirigiam com uma ousadia cinematográfica. Eles ficaram com isso na cabeça e falaram, vamos escrever um filme aí. E aí, de repente, eles são fãs do gênero terror, quiseram fazer uma coisa que há muito tempo a gente tinha medo. É filme de possessão que fosse com credibilidade, né, Alexandre? Porque às vezes a possessão cai na galhofa, né? Cai numa coisa daquele padrão galhofado que a gente já sabe como é, né? A voz que muda, é o possuído que vira contorcionista, né? Só isso, né? O legal do filme é que você consegue perceber assim que eles têm muita influência, por exemplo, do Exorcista mesmo, né? Sim, do próprio Exorcista. Porque ele é um filme que ele, no geral, apesar de ser essa coisa meio que, né, o sobrenatural se tornou viral, né, que ele tem essa brincadeira da chamada, né, do trailer e tudo mais, mas você tem muito do trailer do Exorcista, porque no geral é um filme que ele é bem baseado, assim, né, numa realidade, né, que, por exemplo, você vê que uma das coisas, se eu não me engano, que acabou meio que influenciando eles pra criar, né, essa coisa de, não, vamos fazer um negócio meio sobrenatural, meio rede social, né, e tal, foi que eles viram um vídeo, parece que alguém estava tendo um ataque epilético, alguma coisa assim, e as pessoas ao redor estavam filmando essa pessoa tendo um ataque epilético, mas ninguém reagia ajudava, de fato para ajudar, né? Acabava sendo uma crítica aí, né? O próprio roteiro focar muito nisso. Né? Não, e eu já não sei se eles assistiram, né? Chegaram a assistir Black Mirror e tal, mas me lembrou muito algumas coisas do Black Mirror, né? Tem, por exemplo, aquele episódio do White Bear, né? Que é o da mulher que ela acorda num lugar e tal, e aí tem a televisão falando, não interage com as pessoas, porque teve, né, tipo, um sinal que foi mandado e tal, e aí todo mundo tá com a cara no celular, e tem os caras caçando a mulher e tal, e atirando nela, ela correndo pra lá e pra cá, e as pessoas só correndo com o celular na mão atrás dela o tempo todo, né? E nesse filme tem isso também, né? Você vê que dificilmente você tem uma cena no filme onde não tem alguém com a cara no celular ou filmando alguma coisa, né? Quando eles estão ali toda naquela coisa da possessão e tal, né? E, não, olha bem isso aqui e tal, não sei o que. Eles se empolgam só muito com o... essa galera que é ligada à rede social, né? Então a crítica dos próprios irmãos que saem de rede social, né? Eles saem do YouTube, os diretores, eles conhecem bem, né? Nada melhor do que ter a propriedade para falar, né? De um local que eles dominam, que é o YouTube. E tem muito isso, né? O filme é muito regado nessa crítica de que, o cara tá com uma faca ali e as pessoas, em vez de tentarem tirar a faca... Tá todo mundo filmando, fica todo mundo com o celular. E esse início até é um pouco assim... Eu gostei porque você vê que tem um irmão querendo parar né, o próprio irmão ali que tá meio possuído, a gente não entende. E de repente, cara, a festa inteira. Aí me lembra também quem viu o Projeto X aí, né? Que esse início até é parecido, uma piscina, tá rolando gente. A festa. Rolando nego lá caindo. Take só, inclusive, né? Take só, é um plano de sequência interessante, que você nem vê quem tá dentro do quarto. Só vê o irmão falando, eu não vou lembrar o nome agora do irmão que tá possuído, ele fala... Fulano, abre aí, sou eu, teu irmão, tal. E de repente, quando a porta abre, ele tá na beira da cama. E é uma introdução interessante, porque você já fica querendo entender, o que tá acontecendo com esse cara? O que houve? E ele esfaqueia, né, o próprio irmão. E depois se mata, cara. Assim, depois... E depois enfia na cara e cai na piscina. E aí você vê, quando ele enfia na cara, que todo mundo
começa a baixar aí é que o povo leva um impacto. Cai na realidade. Pô, cara, então todo esse momento prévio, que podia ter alguém pra evitar, tá todo mundo filmando. Reagir de alguma forma, né? Evitar que acontecesse alguma fatalidade ali. Uma abertura até, uma crítica forte aí, né? Que depois é um personagem que é esfaqueado, ele volta depois, né? E aí isso, explica lá pro meio algumas... do filme, no final da metade já, pro né? final, No final ele realmente tem até um papel importante, porque ele mesmo diz que é uma coisa incontrolável, né? Ele fala, ó, agora isso vocês têm que parar do jeito de vocês, mas tem que, pô... aquilo dali, o próprio lance da possessão ali, pra mim, pelo menos, o que soa é muito aquela coisa de realmente o cara ficar doidão, né? O cara, até pelo fato de ser adolescente, né? Das drogas, a crítica às drogas, assim, do uso do que o cara gosta. O cara fica viciado naquilo, mesmo tendo a consciência que aquilo é um perigo, mesmo tendo a consciência que aquilo pode fazer mal aos caras. O próprio lance, quando a pessoa tá possuída, fica com as pupilas dilatadas também. Tem todo, né? Tem muita e toda a possessão tem isso também, né? Porque a pessoa fica pupila deslacada. Olho de vampiro, né? São de demônio, pretão, assim, né? Fica aquela coisa bem, né? Parece tão uma abelha, né? E aí você tem as veias aqui assim, e tudo, então toda a possessão ali. Isso é que eu achei meio mais, lógico, é só detalhezinho, né? Porque sempre que a pessoa possuída é sempre o mesmo tipo de possessão, assim, o modo como a pessoa é possuída. Mas é que se é um espírito diferente, na minha opinião, podia ter alguma coisa diferente. Né? Mas não, é pupila dilatada, que assim você vê às vezes e tal, né? A pessoa fica colheira, fica daquele jeito dali, então todo mundo que é possuído. Meio de drogado, né? Aquela exato. Meio de drogado. Mas o filme em si, meio, na minha opinião, assim, tem um tema, né? Que é o tema principal do filme, é justamente conexões, né? Sim. Falando até de internet e tudo mais, é o lance da conexão, porque assim, uma das primeiras, né, até se a gente for parar pra pensar, quando nós conhecemos alguma pessoa e tudo mais, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente tem uma conexão com a pessoa, é apertar a mão dela, né? Sim. E aí o catalisador para eles entrarem em contato com o sobrenatural é justamente mão embalsamada, a mão, né? E tem até o rito da frase, né? Que ele aperta a mão, fale comigo, e depois que você diz, fale comigo, eu deixo você entrar. Como se fosse até realmente o modo como a gente conhece as pessoas na sociedade. Fala comigo no aperto de mão. Agora, o deixe você entrar é algo mais íntimo, né? Até que ponto você conhece aquela pessoa. Até que ponto você conhece aquele espírito ali pra falar isso. Deixe, né? E tem aí a personagem principal, né, a Mia, que é feita pela Sophie Wilde. Parece que ela é meio famosinha lá na Austrália, nunca vi nada com ela. Não conheci ela, não. Muito boa atriz, né? Ela manda muito bem. Sim, me surpreendeu. Inclusive, eu acho até interessante quando eles fazem uma montagem lá, eles ficam brincando, né? De ser possuído e tal. Tem uma hora que ela tá cantando em francês. É verdade. Né? É curioso isso. Mas o filme fica muito mais focado em cima dessa personagem, né? Você vê que ela tá realmente numa situação onde ela teve o condutor ali da narrativa, porque ela sofreu um drama, né? Ela tem um drama familiar, com a mãe, né? E o pai ao mesmo tempo ali. Não aceita, né? Que a mãe, ela se deletou da Matrix. Tá vivendo um luto, assim. Tá vivendo um luto. 2 anos é por isso, já, né? até que a gente acaba, assim, a gente tem que meio que compreender a coisa dela escapar da realidade dela. Então, você vê que ela é a primeira a se voluntariar pra entrar na brincadeira do espírito. Né? Porque pra ela a realidade é ferrada, cara. Ela não quer viver essa vida onde toda hora ela lembra da morte da mãe. E um pai que não fala direito com ela, né? Tá tendo essa ela sempre corta o pai, né? Você vê que ele, na verdade, você só vê de fato o rosto dele em foco é quando ele vai e entrega pra ela, né, a carta da mãe e tal, e ele explica, olha só, foi isso aqui que aconteceu e tal, porque você fala, né, e tal, eu segurei isso aqui durante 2 anos, vou ler pra você agora aqui e tudo mais. Assim como o personagem que abre o filme pra tentar salvar o irmão, vai ter uma participação um pouquinho melhor no final, até pra explicar pro espectador. O pai começa também a ter uma aparição maior ali no final pra explicar ela. O que a Mia, né? Qual é aquele problema que ela teve com a mãe e paralelamente com o pai, assim, uma coisa meio, né? Não mal resolvida, né? Não tão resolvida, que a gente vai entender só no final. Mas esse início é legal, porque você, de alguma forma, você entende que é ela uma ruivinha, assim, eles estão... É um grupo de amigos. É a Jade, né? Que é irmã de um menino mais introspectivo, né? O Riley, inclusive, cara, é um atorzinho que me surpreendeu muito, hein? Assim, a galera toda a gente não conhece. É um elenco novo aí, né? Acho que são um indivíduo lá do pessoal da Austrália. Então,
pra gente é muito desconhecido. Mas, cara, são bons atores jovens, e a gente tem uma carência aí, né? Pegar um elenco juvenil, desconhecido. E convincente, que né? todos eles são, pô, esse cara... Até tem um o mais irritante é um cabeludinho lá, que até fala, ele é virgem, então começa a sacanear o Ryan. Que é o dono da mão, né? Que é o dono da mão balsamárica, que fala, onde tu conseguiu essa mão? Não sei, é um amigo que conhece um amigo que conhece um amigo, né? Um amigo meu. O que já deixa claro que os irmãos diretores acho que pretendem, né? Até já foi confirmado aí 2 sequências do filme, né? Eu lembro de uma. Tem uma terceira sequência, eu não parece sei. que é um prequel, né? Parece que eles vão querer explicar um pouco da onde surgiu essa mão embalsamada. E nesse primeiro ele não explica justamente para dar um entender. Não, se o filme for sucesso, eu explico depois a mão embalsamada. Como é que foi isso daí da mão, né? Voltando aí a Mia, você vê, por exemplo, que sempre que o pai dela tenta ligar para ela, que eu revi, na verdade, o filme. Eu consegui rever o filme e tal, né? Tá no cinema mesmo? Que eu tive um problema, eu não sei se. Vou falar pra ele, né? Eu vou falar. Eu tive um problema quando fui assistir o filme, né? Eu assisti primeiro Besouro Azul e depois fui assistir o Fale Comigo, perdi o ingresso. Aí eu tive que correr lá. Olha só, eu comprei o ingresso daqui e tal, fui no banheiro, né? Aquela coisa, né? Vou aqui, vou ali e tal, né? Tem o comprovante. Eu perdi o ingresso, eu mostrei o comprovante lá e tudo, aí eu. Né, consegui chegar. Quando eu cheguei atrasado no cinema. Perdeu esse início do irmão. Perdi o início do irmão e tal. Eu falei, caramba, aí, pô, dei sorte que tá na internet agora, meu amigo. Já caiu na internet, tá viral aí. Aí eu consegui rever o filme e tal. Eu peguei esse início do filme, que eu não tinha coisa ali que eu não tinha percebido. Quer dizer, eu não entendi. Por exemplo, parece no final do filme, aparece um canguru lá, que ele levanta e sai pulando assim dentro do hospital. Eu falei, canguru, por quê? Aí, porque tem no início do filme, né? Que a Mia quebra um galho, né? Que o que acontece que... até um momento triste ali, né? Que atropela, né? Um casal de irmãos, né? Que eles não se dão bem, o Riley e a Jade, né? E a Jade tá namorando o ex-namorado da Mia, né? Mas ela tem uma conexão com o irmão caçula da Jade que a irmã mesmo não tem, né? O Ryan é muito mais próximo à Mia do que a da... Inclusive, quem assistir, quem for prestar atenção, por exemplo, você vê que quando eles estão enquadrados na mesma cena, a Jade e o Riley, eles estão sempre separados, assim. Estão sempre um aqui e o outro aqui, assim. Eles não têm uma conexão. Eles não têm uma conexão. Enquanto com a Mia, ele vai, deita do lado, ele vai, conversa e tudo mais. Então, assim, ele liga pra irmã, eu deixei o telefone no silencioso e tal. Pô, mas é o teu irmão é pequeno, menor de idade, você tem carro, e você larga o teu irmão assim, né? Aí ele vai, liga pra mim, a minha vai lá e busca ele, né? Então, por exemplo, ele vai lá, enfim, aí eles têm a conexão, eles brincam, né? E cantam música junto, né? No carro, tudo, só que tem uma hora lá que tem um canguru que foi atropelado, né? E aí tá ali o bicho agonizando e tal, o Riley chega a falar com ela, pô, finaliza ele, sei lá, atropela, mata com uma pedra na cabeça dele, que aquele bicho sofrendo, né? Realmente, você entende o que ele tá querendo dizer. Passa por cima porque o bicho tá agonizando. E ela vai, você vê que ela dá uma ré, só que quando depois ela desiste. Cara, aí você vê que ela tem um apego assim, não é questão nem de apego, porque ela é uma pessoa que ela não deixa as coisas irem. E o que mais pesa isso, talvez... que é uma das coisas que acaba prejudicando ela depois, quando ela entra em contato com o sobrenatural, porque o espírito lá, ele sente, né? Seguindo as regras do jogo aí, né? Quem o espírito, tá muito ele sente quem tá numa situação assim, que é o caso do irmão, que é possuído no início do filme, né? É pesado. E o que também... Que no caso ele foi o pai dele, né? Que morreu. Foi. Mas pra mim fica também a coisa da desistência de atropelar o canguru, porque ela tá vivendo um luto, cara. Ela tá realmente ainda, né? Com aquela dor da perda da mãe. E ela vai acabar tirando uma outra vida, ainda que seja um animal ali agonizando, mas é uma outra vida, de alguma forma aquilo mexe com ela. E aí você vai entendendo aos poucos, né, do quanto aquilo tá, cara, um piano nas costas dela. Ela ter que lidar com a dor da mãe, né, e tem muitas coisas que alguém fala sobre a mãe, ela não quer ouvir, ela não quero falar sobre isso agora, ela né? tá num luto, ela tá numa depressão, ela tá isolada, até o modo, por exemplo, como ela geralmente enquadrada na grande maioria das cenas, por exemplo, a cena... Logo que a gente vê, assim, a primeira vez que a gente vê alguém possuído, porque antes disso a gente só vê pelo telefone, né? Ela conversa, inclusive, com a Jade e tudo, né? Quando chega, ia atropelar um canguru e tal, e ela com a cara assim, aquela mesma importância.
fala, pô, eu tô falando contigo aqui, não sei o que, tal, né? Aquela brincadeira toda e tal, né? Mas até os próprios ali, dos amigos dentro do círculo, não vão muito com a cara dela também, né? Falam, pô, ela fica meio... Deslocada, fica meio grudada ali, fica querendo meio que aparecer e tal, né? O dono da mão chega a falar isso, pô, olha pra ela chega a ser deprimente essa garota. Inclusive é um filme, cara, que é até curioso isso. É um filme que mostra, assim, metade dos adolescentes irritantes. Porque, claro, tem um grupo que você torce, que é o pessoal da Mia, a Ruivinha e o Ryan, né? Riley, né? Riley, são os mais, assim, os três, vamos dizer que você tá mais ligado, né? Pô, esse dono da mão, tem o outro, um mais fortinho. Cara, eles são muito irritantes. E eu falei, se já vai ter um que vai morrer, é esse dono da mão. E pior que, cara, não, chega no final. Os caras ninguém morre, não. Ninguém morre. Isso aí é até um ponto fora da curva, né? Por isso que o filme tem meio que esse pé na realidade, assim, porque você não vai ver... Tipo, os maconheirinhos morrer primeiro, ou quem tá transando na cabana morrer primeiro. Exato, ele foge dessa regra, né? Não, tanto que a última cena deles no filme mesmo é justamente ali tipo uma estação de trem, de metrô e tal, né? Ele não aparece, mas tipo, é por conta de vocês ali, acabou, sabe? Se vira aí e tal. O que é bem mais realista isso, né? Um grupo que já meio que se dava bem e não ao mesmo tempo, falar, cara, agora, né, diante de um perigo, pô, não me mete nisso não me mete nessa... Se vira vocês aí. Então eles vão pra um caminho mais realista da coisa, assim, cara. Então, assim, quando chega na situação ali da festa, é que a gente tem realmente como é que funciona todo o negócio, né? Eles explicam lá e tal, né? Tipo, tá todo mundo, cada um no seu mundinho dentro da festa, né? Porque é todo mundo com a cara no celular e tal, ninguém conversa, ninguém bate papo. Desconexão aí. De novo, não tem conexão nenhuma ali, ninguém interage com ninguém, né? Todo mundo com a cara no celular. E aí vem o dono da mão e fala, não, e aí? Até Hayley, né, o nome do cara. Ainda tem isso, né? Hayley, Riley, tem os nomes meio parecidos. Hayley é o babaquinha, o Hayley é o babaquinha. É o introspectivo, né? E aí ele chega, é a Lara, não sei o que e tal, e aí explica lá a situação, né? Ele vai, sai com a mão embalsamada, toda cheia de grafite e tal, depois ele explica um pouco sobre aquilo dali, né? Enfim, até, se eu não me engano, fizeram 5 mãos daquela dali pra usar no... alguns moldes aí, né? São 5 moldes. Porque parece que a real, eles não conseguiam encaixar a mão. Um dos dedos era muito mãozinha de Playmobil. Fizeram 5 moldes. Fizeram uns moldes mais aprimorados aí. E aí, aquilo dali, o próprio visual, assim, é realmente impactante, porque você tem um monte de rabisco, de um monte de letra, de um monte de lugar diferente, né? Então você não sabe quanto tempo que aquela mão tá viajando pelo mundo. Alguns críticos remeteram essa mão a um conto chamado Pata do Macaco. Que é um conto mesmo, não chega a ser um livro, uma história longa, não. Mas nesse conto, a pata do macaco, ela fornece desejo a quem ela vai fechando, adquire, né? Exatamente. Então parece que alguns críticos sacaram que os irmãos pegaram desse conto, e aí, claro, criaram todo esse universo a parte de uma mão embalsamada de um cadáver médium, né? Um cadáver que seria um médium, e que aí é interessante. Ou satanista, né? Satanista, porque aqueles inscritos ninguém traduziu o que é aquilo ali, né, cara? Não, porque o que parece é isso, assim, uma parada meio zoeira aquele negócio, né? Todo mundo, é tudo... Né? Porque, assim, realmente... Uma experiência nova, vamos dizer assim. Não, assim, a coisa de fato é inofensiva, mas eu imagino, assim, que nem, por exemplo... Não é muito, não. Não, assim, tô dizendo... A mão em si, ela não faz nada. Não, você olhar... Você largar ela, você ficar brincando com ela e tudo, eles têm uma hora lá que eles botam até o cigarro no meio dos dedos lá e ficam fumando e tal. Né? Até acho legal, assim. Mas, assim, a mão em si, ela é inofensiva. Mas visualmente, quando você vê um monte de escrito ali, que você tem tem coisa em inglês e tem, tipo, sei lá... Tipo em hebraico. Hebraico, É esquisito. Ali. É esquisito. Então, aquilo dali eu achei interessante não ser, tipo, a mão limpinha, né? Só embalsamada. Que até de longe parecem cortes, parece, né? Cicatrizes. É quando tem uma tomada que eles chegam a dar um close, né? Até quando eles apertam a mão. E eu vi que tem, tipo, uma linguagem bizarra. Há uma escrita ali, sabe? Tem umas escritas ali bizarras, né? E aí eles explicam que você tem que acender uma vela, né? Que aí você vai atrair o espírito, né? Você cria o ambiente, né? Exato. Aí você aperta a mão inclusive a esquerda, né? Então já tem essa coisa geralmente quando a gente aperta a mão é com a mão direita, né? Não com a mão esquerda. Verdade, então você tem essa coisa meio... Tem essa invertida, né? Uma coisa da inversão, né? Que você não tá falando com a pessoa viva, você tá falando com a pessoa morta, então, né? Usa uma outra mão. Isso aí,
E aí você fala, fale comigo, e aí quando você fala, fale comigo, aparece O espírito surge um ali. espírito. Você vê, na verdade, você vê. Tanto que todos eles se assustam. Todo mundo se assusta o tempo todo. Experiência não, tu vê algum morto na tua frente. Só que o espectador não vê. Não vê esse espírito, você vê pela cara deles. Isso eu achei interessante. Porque eles não tornam explícito ainda de cara, né? Esses mortos em volta. Você só vê que eles ficam com uma cara assim, caraca, no meio da festa parece um velho, né? Olhando pra cara dela. E eles, caraca, que é isso aqui? Tem uns até que quer sair, né? Não, segura aí. Tem que acorrentar ele no negócio. E aí o babaquinha fala agora a frase, Eu deixo você entrar. E aí é a chave aberta, Que aí eles incorporam. Aí sim, quando incorpora, Alexandre, é que o olho vira de alien, né? Aquele olho assume. E eles geralmente jogam a cabeça pra trás, né? E fica, aí se torna pesada a parada, sim. cara. E é legal porque tem também essa regra de 90 segundos lá. Sim. Que a regra explica isso, eu acho 90 legal. segundos, mas assim, o curioso da cena é que eles botam ela de um lado aqui assim e tá todo mundo do outro lado. Então ela de novo tá isolada, mas ao mesmo tempo que ela tá isolada, ela se torna o centro das atenções. Sim, todo mundo olha pra ela, né? Todo mundo fica de olho nela. Então ela tá realmente procurando essa conexão. Mais uma vez eles ficam filmando no celular, né? Exato. E aí tem essa coisa dela olhar pro Riley, né? E falar, não, ele tá atrás de você e tal, né? Pô, essa cena até fiquei... Que é a primeira, acho que é a primeira sequência de possessão ali, né? Sim, E eu acho legal a direção que ele tira o som todo, né? Você vê que não tem cena de... O jumpscare sonoro, né? Não tem isso. Ele tira o som todo, então parece que você tá ali naquele cômodo mesmo, num certo silêncio, junto com aqueles moleques ali vendo aquela possessão, entendeu? E é pesado, isso aí é pesado. E aí, enfim, aí continuam fazendo essa coisa daí, só que depois, né, corta. Não, e aí explica, né? Você tem 90 segundos, né? Você tem 90 segundos pra manter o espírito dentro. Isso. E aí você... Depois, tem que apagar a vela. Depois de 90, você tira a mão. Tira uma mão embalsamada, que é o elo com o espírito rompido, só que tem que apagar a vela pra, tipo, um portal fechar e eles irem pro mundo deles. Vamos dizer assim. Mas dentro de 90 segundos, porque eles explicam que se passar, cara... o espírito pode começar a ter você como um hospedeiro, um receptáculo. Não quer ir embora, né? Um receptáculo permanente. Aí você vê que a trama do filme mostra, o perigo é esse. Não pode passar de 90 segundos. Que isso é um negócio que eu teria mudado um pouco dentro do roteiro. Eu teria colocado alguém ir primeiro, e aí, entendeu? E aí ela ser, na verdade, a segunda a ser possuída, porque aí eles iam fazer essa sacanagem com ela, porque o nego já não gosta muito dela. Né? Não, deixa mais uns 5 segundos, deixa mais uns 10 segundos e tal. Porque ela que quer, né? Porque ela é logo a primeira. Exato. Eu teria mudado isso no roteiro. Mesmo. Ela se voluntaria logo, eu quero. Né? Vamos lá. Não ela quer fugir da realidade dela, né? Exato, quer fugir da realidade, mas é um kamikaze total, porque o perigo é tremendo, né? E aí, quer dizer, ela dorme na casa da amiga e tudo, tem até uma tomada que eu acho bacana, que ela olhando assim por cima do sofá, e tá chovendo e tudo, e aí você vê, né, desse lado daqui do rosto dela, que assim é a chuva, né, e do outro lado tá meio escuro e tal. Isso é legal. É um belo enquadramento bacana, ali. Né? Quer dizer, que é aquela coisa até da própria máscara social, né, e tal. Quer dizer, ela por dentro tá completamente destruída por causa da perda da mãe e tal, mas ao mesmo tempo ainda tem que manter aquele, uma aparência, né? Tem que manter uma aparência e tudo, né. E aí o Riley, ele fica nervoso porque, né, o espírito que possui ela, né, tava falando com ele, tava atrás dele, queria pegar ele, não sei o quê, né? Chega até perguntar pra ela, ele ainda tá atrás de mim. O espírito atrás de mim e tal. Não, eu não vejo mais ele, não tô vendo mais, não vejo mais. Ele impressiona ele, você vê que já aquilo impressiona ele. Ele quer dormir com a irmã, né? Aí ela fala, não, mas você não tem mais 9 anos. Você não tem idade pra ficar aqui. E fecha a porta, né? E tem essa coisa essa coisa de fechar a porta, que é justamente apagar a vela, né? Fecha a porta, apagar a vela e tal. E ela também, inclusive, a Jade, ela nunca é possuída no negócio. Ela só percebe, ela só vê a brincadeira toda e tal, né? Ela é aquela, vamos supor, é a careta do mundo, do meio dos drogadinhos. Exato, né? Não quero experimentar, não quero usar. Fica doidão aí, fica de boa aqui e tal. E aí o Riley vai e dorme com a Mia, né? E aí ele vai e pergunta pra ela, né? Ali bacana. Que fala que sobre um pesadelo e tal, né? Aí ela fala que ela tem, na verdade, um pesadelo recorrente, que aí aparece no final do filme, que ela se vê no espelho, mas ela não vê o reflexo. Né? Ela fala isso, é verdade. E
E ela fala também, né, que o que ela sentiu, né? Fala, pô, senti como se eu tivesse, né, flutuando, né? E tal. E aí, poxa, aquela coisa, né? Você tá dirigindo, mas você tá no banco do carona e tal, não sei o quê. Então você tem realmente essa coisa do uso da droga e tal, né? Você larga de mão. Uma metáfora. Exato. E aí, de novo, por exemplo, quando eles vão conversar pra fazer de novo, só que agora na casa da Jade, né, tá o moleque lá e tá o Hayley lá, né, fumando em cima do carro, aquela coisa toda, né? Babaquinha. Então, tá a Jade de frente e ela tá atrás de novo, fora de foco e tal, né? Ela, quando vai conversar com o pai dela tá sempre fora de foco. Né? Também perceba que ele não tem uma conversa legal com ela. Não tem conexão com ela. Claro que os dois estão meio rompidos, assim, mas por ela também, né? Que ela quer se afastar de tudo e todos, ali, não ser a galerinha dela. Inclusive, aí a Miranda Otto, aí é a única, talvez, nome mais famoso do elenco, né? E ela tem na Miranda Otto ali uma figura até de uma segunda mãe, vamos dizer assim, né? Porque tu vê que ela, né? Ela quer ter uma ligação mais até com a mãe do Riley, né? Ela quer ter mais uma ligação... Da Jade. Da Jade e do Riley. Ela quer ter realmente uma ligação com essa mãe do que com o próprio pai. Então você vê que ela se abre mais ali com a Miranda Otto. Ela passa até mais tempo dentro da própria casa da amiga do que... A Miranda até brinca. Vai ter festa aqui? Eu sei que vai ter festa. Não vai ter festa. Eu acho legal que ela tenta tirar assim deles ali. Eu acho legal isso ali. E a outra também é uma situação também que ela é casada, mas a gente também nunca viu o marido dela. Nunca viu o marido. Eu pensei até que em algum momento o cara ia aparecer. Acontecer ia ser meio uma chave, uma coisa assim. Mas não. Então tem essa desconexão também dentro do próprio relacionamento ali. Verdade. E aí tem de novo, né, a situação de eles ficam brincando de ficar possuído, essa coisa toda. O momento do braço. Que, cara, pra mim, que aí é que vem realmente, né, um pouco, entre aspas, um pouco da explicação. Ele fala, não, era um vidente. A mão... Quer falar com o espírito. Alguém pergunta ali, de quem é essa mão? Acho que até eu não lembro se é a própria Mia, eu não lembro quem pergunta. Mas, na verdade, de quem é essa mão? Onde vocês conseguiram essa mão? Aí é o Fortinho que até que fala, não é nem o babaquinha, não. Foi de um amigo, realmente, é o Fortinho que fala. É de um amigo, mas que conheceu um amigo. A tabela de quem foi dono, né? Exato. Não, é que um amigo pegou de um outro conhecido dele, aí tu entende, cara, que eles também quisem. Não interessa de quem é. Chegou aqui, caiu na nossa... O que até faz um link com o final, né? O negócio rodou, né? Onde a mão foi parar. Mas então, eles não explicam, não tem origem da mão. E, cara, mas é aí que pra mim o filme... o evidente um satanista, né? Foi o dono, ninguém sabe exatamente. É coisa de gente branca, né? O cara coisa de gente branca. Ele até fala isso. É a mão de um médium. A mão de um médium, né? Então, o negócio é sério. É a mão de um cara que tinha conexão com os mortos, né? Vamos dizer assim. E, cara, o filme aí, eu confesso, cara, que essa possessão que é o Riley, que é a maior vítima dessa aí, pô, cara, eu raramente eu fecho o olho em filme de terror. Raramente, muito raro. Eu fechava quando eu tinha 10 anos de idade, 9. Cara, mas um momento que... Claro, a possessão do Riley já é pesada por si só, porque, cara, esse espírito vai machucando ele. Mas um momento que ele vai dar uma cabeçada e até a irmã aparece pra botar e quebra os dedos, cara, é porque ele dá um impulso assim, cara, que eu fiz assim, cara, eu realmente fiz assim, cara, que isso, sabe? Fiquei incomodado. É uma sequência pesada, porque o diretor, se reparar, não tem corte nenhum. Não tem, O momento que tá massacrando a cabeça do Ryan na mesa, cara. Aquilo ali, eu falei, caraca, violentão. Falei, isso aí é 18 anos nesse filme aí, cara. Essa sequência acaba sendo uma das mais importantes justamente porque acontece realmente tudo aí, né? Porque... Eles brincam, pra começar, que os diretores já brincam com essa coisa da edição, né? E tem essa coisa da possessão, por exemplo, que o pessoal tá parado aqui, aí o corpo vem pra cá e depois vai pra lá, porque tá em cima da cadeira. E repara que eles fazem quase um 360, né? Quase um 360, começa aqui, quando ele aperta a mão, a câmera dá a volta, e quando a câmera dá a volta, ele já tá meio quase... Possuído, a voz já muda. Cara, eles dão uma ambientação sinistra ali no momento. Caraca, você é envolvido. E, cara, bem ou mal, volta aqui. O Riley, ele é o personagem mais inocente. Se você reparar, mais trepa, ele é um menino... Pô, cara, ele é um menino ingênuo até, né? Ele não quer... Mas aí quando ele vai mais na pilha do amigo dele, aquele James, né? Que é o gordinho, falar... Pois é. Não, vai ter bebida, não sei o que. Ele, se tiver bebida, eu bebo. Se tiver cigarro, eu fumo, não sei o que. Ele quer ser todo, né? Ele quer entrar na zoeira. Brincadeira. Só que, cara, ele é muito ingênuo, é um menino que, pô, você vê que ele é introspectivo, né? Ele conversa com muita gente, mas com a Mia, né? Que ele conversa. E, cara, nesse momento ele é torturado por isso. Acho que é o espírito mais agressivo. Carrasco ali, cara. O que fica subentendido até pelo diálogo que eles têm um pouco depois é o seguinte, quando o Riley chega ali pra fazer a conexão, né?
quem aparece primeiro é a mãe da Mia. Ela Só que fala, depois, quando ele começa a se torturar, né? Se autoflagelar ali, é um velha, outro espírito que aquela, tá... Tipo uma velha, né? É, uma velha sem dente e tal. É bizarro. Assim. Então ali, quando ele começa... Tanto que ele aperta a mão, você realmente percebe ali, porque a gente não vê, mas a gente percebe porque ele não se assusta. Ele fala, caramba, o que é isso? Né? Então, quer dizer, porque era realmente a mãe... Ele conhece o espírito, né? Então ele... conhece a mãe da Mia, né? Exatamente. Então aí ele começa a falar com ela e tudo, né? Ela fala, não, me perdoe minha filha, que não sei o que e tal. Aí depois, meu amigo, quando ele começa a dar cabeçada na... Aí é que eu acho que pode ser quer dizer, pode ser não, é a influência daquela... A velha satânica, vamos dizer assim. Cara, a cadeira, né, vai pro lado. Primeiro assim, ele tá sentado, ele é jogado da cadeira numa prateleira, né? Quebra, assim, umas paradas. Depois a mesa, aí é onde começa... Eu falei, caraca, violento demais. Ele começa cada porrada e vai sangrando. Não, a primeira que ele dá já começa a sangrar os dentes. O cara arrebenta dente. E aí ele é jogado pra um canto de uma outra quina, uma janela. Em frente a esse móvel, cara. Quando ele tá em frente a esse móvel, ele ainda faz assim, com esse impulso. Aí eu falei, caraca, esse moleque ele vai morrer aí. Até porque tem um espírito lá no início que fala assim... arrancar o olho, né? Ele tenta... cara, agressivo, tudo agressivo aí, cara. Tudo agressivo. É muito bem feito. Aí tem um momento que... Eu acho que é na primeira possessão com a Mia, que alguém vira pra ele e fala assim... Você vai morrer, a Mia né? mesmo, a Mia mesmo tá atrás de você, ele quer você e tal. Ele quer você vai morrer. Então, tudo muito é centrado no Riley nesse momento como alvo, né? E aí, cara, Alexandre, quando chega naquele balcão ali e ele faz isso, eu falei, é aí que ele vai morrer então. Aí, vem a irmã correndo, né? Claro, é a última... Não faz isso aí. Cara, tu vê que a parada foi tão violenta que ela quebra realmente os dedos. Ela não consegue... E o moleque cai em coma, né? Ali praticamente. Todo arrebentado, cabeça aberta, vamos supor, traumatismo craniano, cacete ali. Falei, cara, ele é hospitalizado e aí só vai ter cena com ele já depois só em hospital mesmo. E só... Ele fica desfigurado, né, cara? Fica. Maquiagem muito bem feita aí. Esse aqui inchadão, a la Rock, orçamento, né? de 4 milhões e meio, o orçamento tá muito bom, hein, cara? Foi muito bem servido aí. E tudo que eles fizeram também foi efeito prático. Muito isso. Eu vi que a cadeira, quando é jogada, com certeza é alguém puxando, com mola, né? Com corda. E eu acho maneiro, porque aqui... É isso que eu falo, como a gente defende muito a parada de não ter CGI, nesses momentos é que a gente entende quanto o efeito prático é muito mais realista. Porque eu consigo ver a cadeira batendo na parede. Se fossem vetores em tela verde, eu sentiria o fundo não tá aqui. Tudo meio borrado. Muito artificial. Ter uma coisa, nesse momento... Imagem meio borrada. Exato, né? Você sente... Nesse momento, em filme de terror, principalmente, eu gosto de ver a criatura, eu gosto de ver o que tá acontecendo em cena. Então, CGI, cara, amigo, o diretor que se garante, vamos no efeito prático que o espectador vai gostar mais. Eu tenho certeza que um grande sucesso aí do Fale Comigo é muito isso. Você sente uma coisa artesanal, né? Um filme, um pouco... 4 milhões e meio de orçamento. Né? Estou bem. Elenco que não tem pra ter cachê milionário, acho que a única ali é a Miranda Outra, o cachê mais alto é o dela. Então assim eles economizaram bem, e o efeito dos irmãos aí, cara, prático e muito funcional, né? Você sente, essa violência com o Riley, cara, muita gente não vai esquecer depois de muito tempo. Antes mesmo na cena tem a sequência que é bizarríssima também, é com o Daniel, né? Que é o namorado da Jade, que ele não lembro mais. Ele olha pra Jade assim e fala, não, você deixa ele mole quando encosta nele e tal. Fica meio que subentendido ali que talvez o moleque esteja no armário, assim. Pode ser. Porque elas conversam assim, não, pô, tipo, tá um mês juntos, 3 meses juntos. Quem fala? Quando o Daniel é possuído, ele é o primeiro a ser possuído ali naquela meio que festinha que eles ficam fazendo. Sim. Aí ele olha assim, né, quando ele tá possuído, ele olha pra Jade e fala assim, quando você toca nele, ele fica mole. Agora acho que ele fala que eles estão namorando e tudo, mas ele nunca não beijou ela, nem nada disso. Tesão que ela... É verdade. Então fica meio que subentendido que ele tá no armário ali. Pode ser. E depois cai no chão ali, ele fica meio que se arrastando assim. Fica meio... Aí vê o cachorrinho, lambe ele na cara. Oh, meu Deus! Bizarro. É engraçado essa cena aí. É bem engraçado e... Nojento, mas aí depois ele volta pra brincadeira de novo, até fala, não posso não, cara, não, vou postar essa parada, vou postar agora, não sei o que. Enfim, aí nem isso você tem assim, esse meio que senso de humanidade, falando, o cara tá realmente numa situação humilhante ali, o cachorro lambendo na cara dele pra postar isso. Mas, enfim, aí o Riley vai pro hospital. Aí o filme fica pesado. Aí eles têm que tentar, né, descobrir como que vão salvar ele, né? Tem umas outras cenas aí no meio do caminho, mas nada que também, assim, quer dizer,
Não é que não tem que destacar, né? Mas é porque a Mia, ela esconde, né? A gente tem que fazer todo aquele BO e tal, o que aconteceu e tal. E a Mia esconde a mão, né? Não, e fica mais aí no meio, fica mais a condução em volta da Mia de que, pô, cara, a mãe viu como o filho ficou. Então houve uma irresponsabilidade total de todo mundo mesmo ali, Sim. Não tem como. A própria irmã deixou ele ir. Se fosse outro caso, a irmã tiraria. Não, você não vai ser possuída, não, e tal. Então todo mundo... Só que foi a Mia que incentivou mais, né? A Mia, pô, vai lá, faz, não sei o quê. Não bota 90, não bota 50 segundos. Pois é. E aí, a Ruivinha culpa mais a Mia em relação a isso. Pô, meu irmão tá sempre por causa de você e tal. E a própria mãe, a Miranda outro, não quer muito falar com ninguém, e claro. Até fala, não, você já usou drogas antes e tal, que ela confessa que ela já fumou maconha e tudo, então quer dizer, você já usou drogas antes e tal. Aí ela não tem a confiança. Ali é o momento de drama da protagonista, porque ela começa a se sentir bem sozinha. Ela não tem mais ninguém. Como o Riley era muito próximo dela, ela tinha o Riley como confidente também, né? Ela podia se revelar mais pro Riley, mostrar das dores dela pra ele. Porque eles trocavam essa figurinha. Ele também falava das dele, ele falava pra ele. E de repente, cara, ela se vê sozinha e começa a ver umas assombrações sinistras. Porque ela virou aquele receptáculo que eles tinham falado, cara, se tu ficar muito tempo, a frequência, eles vão gostar de você, né? Como se os espíritos vão ver você como, né? Você vai estar mais suscetível. Né? Que o problema é isso, que ela pega a mão pra ficar realmente tentando entrar em conexão com a mãe dela e aquilo dali se torna um vício, né? É isso aí. E tem um momento até legal, no banheiro, né, cara? Ela tá ali no hospital, ela tava... o Riley tá lá ouve a mãe dela, coma, né? E vê a mãe de longe no corredor, como chamando ela, né? A mãe só vira assim, ela segue a mãe, pô. É a mãe, caraca, é minha mãe e tal. Aí ela vai e, cara, é uma cena do banheiro meio sinistrinha, né? Que aí tu vê que não é a mãe. Aí eu acho que é a primeira aparição da velha. Vai empurrando, vai batendo na porta, no reservado, né? Porque tá no banheiro dos homens ali. É verdade. Aí ela abre assim e tá só o vaso sanitário, assim, né? Ela sai tudo, não sei o quê. É verdade. Ela até fala com o Daniel, né? Daniel, não, pô... Ele falando, não, meus pais acham que eu tô na casa do meu primo, não sei o que e tal. Ela fala, não, dorme lá em casa, não tem problema, não sei o que. Aí dorme na casa dele, aí é que tem a cena da velha lá, lambendo o pé do Daniel e tal. Essa cena ali, porque a velha vem engatinhando, né, cara? É uma sensação de bizarrice mesmo. Que ela vem, eu na hora eu não entendo se ela tá nua ou não. Eu falei, cara, ela tá com roupa, o que isso? Tá pelada? Ela vem engatinhando e fazendo uma cara meio rindo, né? Meio um sorriso. Pega o pé dele e tudo, né? É uma cena aí que me remeteu, não sei quem viu o filme vai lembrar aí, o do Sanheim, o Raste-me para o Inferno. A velha chupando o queixinho. A velha cigana, né? A velha, de repente, a outra tá chupando o pé. Pô, minha, você tá chupando meu pé. E é uma cena assim, meio cômica, mas, pô, é bizarra. É bizarro, sinistra, porque ela vê mesmo a velha ali. O cachorro lambe a cara dele, a ex-namorada lambe o pé, o cara tá... O cara tá dando a mão de todo mundo ali. E ela fala, você lambeu o pé do meu namorado? Parada é essa? Onde vocês estão chegando aí? Que é isso aí? Por que você dormiu na casa dela e por que você tava chupando o pé do meu namorado? Ou seja, tudo aquilo que a gente tá falando que ela tava se sentindo afastada da família que acolheu ela, que é da Miranda, começa a se complicar porque ela realmente, a própria Ruivinha não confia mais nela nisso. Acho que ela tá traindo ela com o namorado. Então. E... Enfim, aí ela fica naquela coisa dela tentar se comunicar com a mãe e tudo mais, né? Só que assim, sempre que aparece, né, ou reaparece, entre aspas, o espírito da mãe, tá cada vez mais deformado, né? Então, assim, o que fica meio que subentendido pra mim é que, realmente, quando o Riley conversa, é a mãe dela, mas depois não é a mãe dela. É aquela velha que, é aquela velha que fica perturbando, né? Então, ali, sempre que ela aparece, ela tá sempre com um rosto realmente mais deformado, mais escuro aqui, os olhos mais brancos e tal. E aí tem até a sequência que visualmente assim, é bonito e tenso ao mesmo tempo, né? Que é ela deitada assim e a mãe dela, né? Que na verdade é um encosto, meio que abraçando ela e tal. Dá um certo frio ali. Porque aquela coisa dela, entre aspas, ter retomado uma conexão com a mãe e tudo, só que não é bem mãe, aquilo dali, né? E conforme esse espírito da mãe dela vai reaparecendo, isso fica mais comprovado, né? E até mesmo uma sequência que eu acho até um pouco, que dá um pouco de distúrbio assim, é justamente depois da primeira possessão, que o Riley tá deitado lá, tá vendo um negócio de... Tipo o show do milhão e tal, tem que descobrir a resposta e tal. E aí ela vai, tira os fones de ouvido dele, pega
o celular na mão dele e tal, e aí depois quando vai botar a mão toda deformada, assim, e aí corre. E é uma cena rápida, cara, dá um nervoso, Porque assim, quem pisca não vê que é uma mão meio até... porque tá tudo escuro também, assim, exato. A mão mas tu vê que a unha é unha grande, aquela a velha mão de bruxa, assim, uma coisa assim. Sim, Só que é muito rápido, a edição corta, logo quando a mão aparece, aquilo que dá uma agonia. Caraca, o que é aquilo ali, né? E aí eles ficam naquela, né? Não, poxa, será que a gente apagou a vela quando... Né, Ou eles perguntam, você apagou a vela? Porque é aquilo que a gente Ninguém lembra, né? A vela era o portal da parada. Se você deixou a vela acesa, o portal tá aberto para qualquer espírito começar a vir atrás de você. E o teu receptáculo fica aberto no momento que você teve a primeira conexão com o espírito aí, né? Cara, mas tem uma outra cena também, que aí já no meio do filme também, já indo pro final, talvez, não sei. Até um filme de 1h30. É, rapidinho. Felizmente, né? Felizmente. Se fosse um filme de 2h30. Talvez E filme de terror, assim, com uma sinopse rápida, não precisa ser estendido, né? E tem um momento que aí é onde a Ruivinha tá dando banho no Riley, cara, né? Leva ela lá, a mãe, no caso, deixa no banheiro. Cara, aquilo ali, outra cena pesada. Assim, todas as cenas com um garoto, cara, eu acho são que agressivos, assim, extremamente agressivos. Por isso que tinha que ser um atorzinho, cara, muito acima da média. Ele é muito bom, porque essa cena, cara, ele não tem diálogo algum. E ele fica bem monstruoso ali. Ele morde a mão da irmã. A irmã vem aqui, ele só dá uma mordida, depois ele cai no chão e bate começa a cabeça a no ladrilho, cara. Pô, e ele lambe o próprio sangue, sangue jorrando. Aquilo ali eu falo, pô, é agressivo. O negócio é agressivo, sabe? E, pô, mais uma vez, pra diretores estreantes, é uma parada que tu espera isso de um diretor que já tá há anos no cinema, né? É uma parada, cara, violenta e muito bem dirigida, caras, cara, tu fica agoniado. Dá um nervoso. Que é isso que eu acho legal quando você bota num filme de terror, não é necessariamente a coisa explícita, mas assim, é quando você vê que o personagem, ele não tá no controle da situação. Então isso é que dá realmente, causa aquela aflição, né, quando você tá vendo o filme. E mais uma vez, você se preocupa com os personagens. Isso quando o filme tá funcionando. É fácil tu torcer pra todo mundo morrer. Pô, tu não gosta de ninguém, tu não tem vínculo com ninguém. Premonição da vida, né? Exato, não tá nem aí pra ninguém. Mas quando você se importa com um menino que, como eu falei, ele era o mais ingênuo da parada e tá sofrendo tudo, tu fica com pena, caraca, o moleque não merece isso. A própria Mia, né, que tá sofrendo essa perda, ainda que ela seja irresponsável em muitos momentos, você sente que a perda da mãe deixou ela quase em depressão. Então você tem ela com alguns personagens ali interessantes. Como eu falei, a maioria é burraldo, a gente se ferre. Mas a gente tem, pelo menos a protagonista, a gente gosta. E ela é uma boa atriz, né? A gente percebe que ela é uma atriz que te convence. E esse moleque, cara, se tivesse aqueles prêmios Saturno, que é específico pra filme de terror, prêmio Saturno, esse menino aí, não sei o nome do ator, esse menino tinha que ser indicado, cara, pro prêmio Saturno, né? É um moleque muito bom aí, cara. E aí que eles têm a ideia, né? De novo, tendo aquela coisa, não, a gente tem que, né, fazer um CSI aqui agora pra, né, tentar lembrar se alguém apagou a velha e tal, não sei o quê. Aí ele fala, pô, de quem que era a mão? Do Duck lá e tal, não sei o quê. Ele falou que era o irmão dele e tal, que se deletou. Ele foi atrás dele. Ele fala que ele não precisava mais usar a mão pra conversar com os mortos e tal, não sei o quê, blá blá blá. Não, tu tem que falar com ele, vai falar com o cara ele tá, né, tipo um ponto de ônibus assim e tudo. Um fonezinho até lá. Aí fala, pô, tá vendo aí o palhaço? Falei pra você que não sei o que era pra se livrar da mão, bababá, não sei o que. Agora tá aí, agora vem me procurar de novo pra querer trocar ideia, não sei o que. Enfim, aí ele entra no ônibus, aí eles entram tudo. E é onde ele fala mais sério com a Mia, o que tem que fazer, ou com a Mia ou com a Ruivinha, agora não lembro, mas ele fala com a Mia, né? Ele fala um procedimento que ele fez, né? Que ele mesmo fez. Cara, larga de mão que depois o bicho ele perde a conexão, né? Que é a mesma coisa de novo com você utilizando aí, e você utilizar, né? Utilizar drogas e tal, você dá uma parada. Você pausa isso, que aí aquilo, né? Vai sair do sistema. Vai sair do sistema. Exato, aí o espírito, né? Por causa disso, ele vai e larga também, né? Ele meio que dá essa ideia pra eles ali, só que eles, né? No caso, principalmente a minha, ela insiste, não, tem que tentar entrar em contato lá pra ver o que aparece e tal, né? Pra ver se, né, se é daquele jeito. E aí vão lá e levam a mão, né, no hospital pra ver se ele consegue tudo, mas quem tem que fazer a conexão é ele. O moleque não tá falando, o cara tá com sonda, tá com não sei o quê, não tem como falar, né? Não dá. Aí a Mia que fala e tudo, aparece a garotinha, que de novo, se é a garotinha que vai dar a explicação pra ela o que tá acontecendo, ou se é de novo um outro espírito, um encosto lá que seja, né? Que tá usando uma forma de garotinha. Eu acreditei mais isso. Eu imaginei isso. É manipulada, aquela forma pela velha, cara. Obviamente é o espírito ruim da velha. E principalmente assim, porque pelo fato de ser a Mia, que ela tem até uma conexão maior com o moleque do que a própria irmã. Do que a própria irmã, apareceu uma criança pra falar com ela, então o espírito materno nessa hora bate mais forte, né?
E aí ela vai e mostra, né? Até inclusive a garotinha se encosta essa garotinha aí que fala com ela, né? Eu deixo você entrar. E não é a Mia. Não é a Mia. Então ela vê o que tá acontecendo com a alma do Riley. Cara, é um negócio também bizarro. Tá no inferno, praticamente. Aquilo dali é bizarro. Porque um monte de adulto puxando ele. Parece que tá todo mundo pelado ali também. É uma imagem de inferno aquilo ali. Extremamente bizarro. Uma alma sendo torturada, como se fosse num purgatório, vamos dizer assim, né? Exato. Parada bizarra ali. Então aí a Mia volta pra casa, né? E aí é que o pai fala com ela, né? Olha, sua mãe deixou aqui um recado e tal. Aí é um elo que eu falei lá no começo da gravação, de que o pai aí tem uma importância, porque você entende que o pai fala que a mãe... Assim, você tem duas interpretações. Ou a mãe já estava sofrendo de algum distúrbio mental, algo assim, porque o pai fala, pô, ela se desconectou, mais uma vez conexão, ela se desconectou comigo, ela se isolou, né, e tudo, e aí eu tentei... Porque a gente tem flashbacks que ele tenta entrar no quarto, né, e o que se encontra é que a mãe se matou. Mas não necessariamente, aí é a dupla interpretação, não necessariamente essa mulher tirou a vida porque ela quis. Pode ter sido induzida por algum espírito a tirar a própria vida, né? Tem isso. E aí ficou muito em cima do pai. O pai viu tudo que aconteceu. Foi o pai que encontrou o corpo meio que da mãe. Então ela não tem isso. Ela acaba não tendo essa ligação com o pai mais, porque é como se fosse assim, pô, não forneceu ajuda total que minha mãe precisava naquele momento. Ela morreu muito por sua culpa também. Vamos dizer assim, na cabeça dela, né? E, cara, nesse momento me dá uma aflição também, porque ela vê a mãe e a mãe fala assim, não é ele. Porque ele fala, Mia, eu preciso conversar com você. E ele bate da minha maneira como tava querendo na época que a mãe morreu. Exato, né? Batendo na porta. E ela fala, ele fez a mesma coisa. Não é o seu pai, não deixa ele entrar. E, cara, é um momento ali até também, mais uma vez, violento, agressivo. E parece até um zumbi, né? Pô, ele tá aí, ele vai intensificando a batida, né? Exato. E quando ela abre, cara, ele arromba a porta. Ele arromba, parece um zumbi, né? E, cara, é o momento que ela esfaqueia, ela dá, acho que ela... Tem uma tesoura, né? Dá uma, pô, cara, e ele foi, caraca, ela matou o próprio pai, não é possível. Porque não era, cara. Por quê? Mais uma vez, a mãe que aparece pra ela... Não é a mãe dela. Velha, cara. É a velha falando, mata o teu pai, mata o pai. Mas, claro, vai usar da palavra, não é o seu pai. E a minha já tá meio... Subterfúgio. Nessa hora ela tá totalmente perturbada já, né, cara? Não sabe em quem confiar. Ou no que confiar, né? Ela já, pô, tá perdidona. E como ela tem uma conexão maior com a mãe do que com o pai, exato, então... ela tende a confiar mais. Mesmo que a mãe esteja no além... Pois é, mas a palavra da mãe acho que é mais garantida pra ela. Ela acerta ele aqui no pescoço. Pô, aí eu fico com pena do cara. Porque o cara tá passando por um perrengue. Perdeu a mulher, agora vai ser morto pela própria filha. Aí me começa os finais ambíguos, né, do negócio. Fica, aí já é reta final, né? Praticamente no final, né? Ela liga pra Jade, né? Fala, não, vem aqui em casa, eu descobri um negócio e tal, não sei o quê. E ela tá suja de sangue, aí a mãe tá falando, ela não tá lá na casa do pai, aí, pô, tu imagina, caraca, ela vai matar o Riley lá no hospital, vai pegar a tesoura e leva a tesoura, inclusive, né? Porque, cara, meu irmão, você de longe, vendo a Mia do jeito que tá ali naquela altura do campeonato, tu acha que ela já tá surtada, cara. E você acredita firmemente que ela é uma psicopata pronta pra qualquer coisa, entendeu? Se alguém fala, não, ela veio visitar meu irmão que tá lá na CTI. Cara, não, ela tá com uma tesoura ensanguentada, a mulher vai matar. Então, é coerente você também ver a personagem aí da Miranda Otto e da filha, né, a Ruivinha, ficarem com medo da minha em algum momento. Porque, cara, você não tem principalmente a Jade, né? Porque a Jade, o que acontece é isso, né? O tempo todo. A Mia liga pra Jade, ela tá no hospital, ela fala, não, chega aqui em casa. Então ela pega o carro e vai na casa dela. E ela que depois liga pra mãe, não, mas ela não tá aqui, né? Aí quer dizer, aí ela consegue entrar no hospital pra, né, realmente ali esfaquear o Riley, porque quando ela tá vendo o Riley ali, na verdade tá vendo a véia lá, né? Tá em cima banguela dele, e tudo. Assim, Não, no lugar dele, né? No lugar dele, isso. Então ela tá vendo, não tá vendo mais o Riley, tá vendo aquela véia aí e tal. Vai avançar na véia, vai avançar no Riley. E só que antes disso, né, a Miranda Otto conversa com ela e tudo, não, eu quero me desculpar com você e tudo. Não, você disse que não era pra eu vir e tal, não sei o quê. Não, mas você veio, tá tudo certo. Não foi sua culpa mesmo, né? Viram aí, fizeram exame nele, não usou drogas e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, a culpa foi minha, não foi sua. Muito obrigado, você é da família, essa coisa toda, né? E aí ela sai, né? Não, deixa eu conversar aqui com ele. Não, tudo bem, vai lá. Aí é que a Jade liga pra mãe, né? Fala, olha só, não sei mentira dela, ela não tá... Ela acertou o pai dela aqui, não sei o que e tal, ela é perigosa e tal. Porra, aí quando ela
Caraca, quando a mãe volta ela tá fugindo com o Riley na cadeirinha. Na cadeirinha de roda. E a véia, né? Falei, caraca. E a véia no lugar dele, né? Você vê tudo. Ela até olha assim, assim, né? Não, essa sequência aí é que tem meio que o final ambíguo, né? Que fica naquela coisa, né? Que aparece de novo a mãe dela com a mão aqui assim, né? E de repente, não tem nem corte, mas de repente a tomada muda já para um acidente de carro ali. Não, o que fica subentendido é o seguinte. Que ela leva na beirada da estrada a cadeira. A Jade vê, né? Sai correndo. Então sai correndo gritando, atrás. Então, o que fica subentendido ali pra mim, aí não sei quanto a vocês, porque realmente o final é meio ambíguo nessa parte. Eu acho que ela se matou. O que acontece é que, assim, ou a Mia, ela se joga, ou ela desiste, porque, assim, tem um frame antes, né, do corte. Ela tira, assim, da cadeira. Porque eles malandramente, diretores, eles cortam essa parte pra jogar pra visão dentro de um carro. Entendeu? De um susto de um motorista. Exato, um susto de um motorista. Mas assim, antes disso, você vê que ela larga a cadeira de roda. Então ela desiste do negócio. Mas se ela se jogou, ou se a Jade empurrou ela no trânsito... Isso não é explícito. Não fica explícito. Cada um, né? Eu acreditei que ela se mata. Ela se joga porque foi a última esperança dela tentar salvar o moleque, porque ali ela ia jogar. Ela ia matar o Riley. A verdade é essa. Então foi o único momento, o sacrifício, né? O sacrifício de tirar a própria vida pra poupar. E isso explicaria também porque a alma dela fica presa, porque os suicidas geralmente, né? Tem todo aquele lance, quem tira a vida, entendeu? Fica muito mais preso. Porque ainda. É que tá, não, talvez seja isso mesmo. Eu encarei mais por esse lado. Ela, como suicida, ela fica presa no canal ali no limbo. No limbo, né? No canal mais próximo de uma chamada de um braço qualquer, né? E quem morreu, vamos supor, quem foi assassinado, se a Jade tivesse empurrado ela talvez o espírito dela tivesse ido embora. Enfim. Mas não, cara, pra mim ficou muito mais... Pra mim, né? Ficou mais interessante ela ser uma suicida, que explicaria é quase um prólogo, né? Aquilo que a gente vai ver ela pelo olhar dela já no limbo, que ela vê o pai. Agora, aí que tá uma dúvida minha, não é nem por esse final. Foi empurrado ou se matou? Não. O pai morreu ou não? Porque, entendeu? Ela vê o pai no corredor da mesma forma como via a mãe, né? Tipo assim, aparecia no banheiro do hospital. Então isso geralmente é quando espíritos, né? A pessoa já não tá mais em terra e tu vê espíritos, né? Tu olha um ente, né, na parede. Um parente, cara, ele virou ali. Então eu acho que ela matou ele lá realmente ele não sobreviveu, tesourada. né? Ou seja, a família toda foi desgraçada. No final de tudo. Porque pelo fato de ele estar andando no corredor, e você tá indo para um elevador, e o elevador ele estar claro. Pois é uma luz talvez, nele. Ele sim foi um espírito que foi embora, né? Foi sem. Agora você entende que ele é um espírito também, porque assim, é isso que você falou. Há toda uma forma meio etérea ali em volta dele, né? Porque corta da rodovia pra ela dentro do hospital. Então ela já é aquela coisa meio... né? O corte já, que ela já morreu mesmo. Ela vê que o espírito dela. O Riley tá bem e tudo, né? Isso aí é o final, né? É o final que a gente, ela salvou tá tendo alta, né? Tá tendo até a alta do hospital e tudo. A Miranda, a mãe, tá com ele ali melhor. Então ela salvou realmente ele. E tem aquela coisa dela se olhar no espelho, ela não vê o reflexo dela. Ela vê o médico passando, né? A gente vê o médico passando também no reflexo, ela não vê o reflexo. Mas aí com a condição de que agora ela realmente é um espírito, né? Ela não tá mais viva. Só que muitos falaram, mas ela tá morta e o pai tá vivo. Então por isso que ela não tem mais essa conexão com ele. Talvez, Mas o que você fala da luz, eu também entendi por aí, que ele é um espírito que alcançou um outro plano. Ela tá num plano inferior, não sei. Subiu, ela tá no plano... Ele não, ele subiu e aí são espíritos que vão se dividir. E as luzes se apagando em volta do hospital também. Pai, né? E é como se ele tivesse ouvido, porque ele tá indo embora. Né? Pra outro plano. E, cara, aí tem um momento aí pra mim, vibe os outros. Porque tu olha o outro lado, né? Ela realmente agora é quem tá no canal da vela, né? Porque ela vê aquela luz de fundo. É bonito até, né? Visualmente, assim, porque é tudo escuro e de repente vê aquela luzinha lá embaixo, quando você vê, é tipo uma esfera, assim, de luz mesmo, grande, né? Um túnelzinho no final do túnel, assim. E você... Aí dá até um fio de esperança de que, ela tá indo pra luz. Aí é aquilo que eu falei de como é um espírito de um suicida. Ela tá na escuridão, mas ela tá vendo um ponto de luz. Eu vou pra lá. Eu quero me salvar. O meu espírito precisa ser salvo também. Cara, mas quando ela chega no final, aí dá um chicano lá. Né? Chicano. Habla comigo. Hablas comigo. E o corte é muito bruto. E corta aí, né, cara? E corta aí o filme. Coisa, e aí eu acho interessante, que aí é muito gancho pra
Pô, cara, agora eu quero ver o lado Mia Fantasminha. Como é que isso vai? Mas não, acredito que aí a continuação, não sei se eles vão permanecer na protagonista, vamos dizer, ou eles vão criar agora uma trama em relação... Como falaram, é um prequel sobre o braço, mas eu não sei, né? Até sobre a história do médium que perdeu esse braço, como é que foi essa parada. Estão dizendo que o roteiro dos irmãos seria mais galgado aí, mas eu não sei realmente, a gente não oficializar nada, né? Porque nada tá oficial aí fora, né? Nada. Não, o que eles disseram é que o roteiro, pelo menos no segundo filme, estava feito, né? Tava meio que finalizado, mas... seria duas sequências, porque já o terceiro... Aí que tá, um seria o prequel, ou já a próxima seria a continuação desse, e o terceiro seria o prequel, pra fechar em trilogia, né? Os irmãos pensam em fazer uma trilogia com essa mão embalsamada. Mas aí a trama, a gente não sabe se vai seguir Mia ou não, né? Eu acho que também nem precisa, não. Eu acho que não é essa obrigatoriedade de mostrar o outro lado dela. A gente entendeu, né? Não, e até também com relação a quanto tempo passou, né? Porque como eu tô falando em outra língua, você não sabe se passou um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década. Eu acho que então, pelo rodou, menos uns meses aquela mão. Com certeza uns meses. Porque um espírito no limbo não vai ter consciência nenhuma mais de tempo e espaço. Pô, ela tá sendo torturada. Então interessante aí, cara. E corajoso também eles darem um final dark pro negócio. Pô, quer dizer, que não é tão feliz. Entrar feliz por um lado, né? E mais triste pelo outro. Ela cumpre o que ela talvez queria. Sim, salvou o moleque, que era, como se falou, era a conexão. Que é a missão dela. Era a maior conexão dela no momento de depressão dela, da mãe. Foi o Riley. Então era o grande amigo dela, talvez, né? Como ela queria como um irmão. Então ela salva o garoto no final. E ele tá todo arrebentado. Propositalmente, os diretores fazem ficar com pena desse moleque. Todas as cenas com ele são as mais violentas, as mais agressivas, pra chegar no final, ele ter alguém que salve, cara. Não, peraí. Tu já sofreu demais, tu não vai cair nessa autoestrada, não. Eu vou te salvar. E aí a minha explicação, ela se mata porque cabe a mim entender que um espírito de um suicida fica mais assim, meio ainda, pô, o que aconteceu comigo? Eu tô aonde? Entendeu? Faz mais sentido mesmo. Mas cara... Mas deixa o pessoal de casa aí decidir se o final foi esse ou não. Você decide, você escolhe o final. Mas e aí, notas e considerações finais pra Fale Comigo. Dom 9 é bem sólido aí, porque foi um dos poucos filmes de terror que, assim, veio com uma proposta diferenciada, ainda que o tema seja meio que batido. O tema é batido, de possessão. Pô, tu já viu isso em milhões de filmes. Mas ele é diferenciado porque ele já começa a ver... Por exemplo, aquele braço é até um elemento clichê, tipo, podia ser uma tábua de Ouija. Podia ser... Aquilo é só um canal. Pode ser um livro, pode ser um necronômico. Tu pode criar qualquer coisa ali, né? Como se fosse uma bola de cristal, né? Até a possessão demoníaca em si já é um negócio mais, né? Possessão no geral. A possessão é batida e o canal de você falar com os mortos, eles só não mudaram. É um braço embalsamado. Sinal, eu acho interessante, porque tem uma história sobre aquele braço de alguém vivo, né? De um médium. Então isso é interessante. Mas a trama, cara, como ela é desenvolvida, Alexandre, aí eu acho original. Eu acho um tanto, assim, eles não têm saídas tão fáceis, né? Eles saem do previsível, né? Eles fogem do lugar comum. Então é um filme que você acha que vai ser clichê e não é. Porque, aquilo que a gente comentou no início, os adolescentes todos a gente torce pra morrer. 80% daqueles adolescentes são chatinhos. O que eu imaginei até era isso, assim. Eu imaginei que todo mundo ali ia ser até uma situação meio hereditária, assim, entendeu? Onde você tem, sei lá, o cara surtando no meio da sala tal, de repente começa a voar. E comecei a imaginar um negócio desse jeito. Uma possessão bem clássica, né? Aquela possessão clássica. Assim. Só que aí tá, cara, na primeira vez e aí que tá, como é tão escancarado que aquele o Hayley. O Rayleigh e o atletinha são meio escrotinhos. É o Donnie. Assim, exato, eu falei, pronto, esses dois vão morrer, cara. Mas não, eles subvertem isso também, porque eles ficam no final da plataforma do trem, não, se vira aí, foi isso, escapa. Chega, já deu. Legal, ficaram com vida. E a Mia, cara, o tempo todo, aí é o fio onde eu acho que a trama enriquece. O fio condutor é ela, e a menina manda muito bem, é uma boa atriz, e a personagem foi bem escrita, porque você entende que ela é uma jornada de uma anti-heroína, que ela salva quem ela quis salvar, mas ela se ferra no final, de alguma forma, porque a vida dela toda já estava desgraçada até enquanto viva. Ela já tinha perdido a mãe, o pai, ela não tinha um elo mais afetivo, vamos dizer assim, e ela estava entrando em depressão. Acho que talvez o único personagem que ela se livra dessa depressão é o Riley, é o menino introspectivo, que ela tinha uma confiança, ou até a irmã dele também, né? Ela queria como amiga, e a Miranda Otto como uma segunda mãe. Mas essa família que ela quis construir, ela não consegue. Repara que ela não tem confiança mais deles. Só que o Riley talvez, o Alexandre, é a vítima que ela se colocou como culpada. Pô,
por minha culpa o garoto tá assim, então eu tenho que salvar ele de qualquer forma. Então é 9, Alexandre, é 9, porque eu achei um elenco desconhecido, mas muito bom. Até os babaquinhos convence como babaquinhos. A Mia foi... Pô, o Riley, eu quero saber depois o nome desse ator, que eu tinha na cabeça, mas eu esqueci. Esse moleque merecia um prêmio Saturno. Quem lembra, o prêmio Saturno é um dos mais específicos de gênero terror. Começou ali na época da Mosca. Então acho que é o Jeff Goldblum. Joe Bird, o nome do garoto. Joe Bird. Bird de pássaro mesmo? Então, o Joe Bird. Joe Bird aí, merecia o prêmio Saturno. Mas é isso, cara. Filme... enxuto, não enche linguiça, né? Porra, você não sente... hoje em dia é tudo mais de 2 horas, cara. Caraca, tem 2 horas e 20, terror, 2 horas e meia, terror, pra que isso? Mas não, é um filme enxuto, e é isso que a gente gosta, a gente, pô... Trilhos, você não sente, cara, em algum momento, pô, isso aí é encheção de linguiça. Não, o filme passa rápido e ainda assim te marca, é intenso. Então isso pra mim, o filme funciona assim. Quando ele é rápido, mas parece que ele te marcou bem. Te prende, né? Então é 9, cara. Eu só não dou 10 justamente por elementos que eu esperava. Opa, peraí, isso aí. Ou então é uma coisa mais rápida, né? Eles não... Por estarem dizendo que ele vai fazer continuações, eles deixaram muita coisa realmente suspensa. Como, da onde veio esse braço? É o amigo do amigo. Então, essas coisas assim, é mais rápido, né? Mas é 9 feliz aí. Um bom filme de terror do ano aí é o Fale Comigo. Eu vou dar um 8 filme, 8 sólido, né? É aquele filme assim que realmente é um filme rápido, é um filme que ele te envolve bem. Sustenta bem, né? Ele se sustenta bem. É um filme sobre conexões, é um filme que fala muito sobre, né, como a sociedade atual atua. Então, a gente tem um pouco dessa crítica social em cima. Que também é um negócio batido, é por causa disso, né? Eu acho que tem muitas coisas que são batidas e já foram utilizadas, às vezes, de uma maneira mais interessante, né, e tal. Mas, no geral, assim, principalmente para as cenas de terror, pelo fato de eles terem utilizado efeitos práticos e tudo mais, é isso que eu realmente dou a cara a tapa, né? Foram corajosos, né? Foram corajosos. Um elenco muito bacana, muito bom também, porque realmente é isso, assim, eles apresentam muitos personagens e nem todos são trabalhados e tudo, né? Se eu gostaria de ver um pouco mais de coisas realmente ruins acontecendo com os adolescentes, porque é isso, né? A ideia é essa, né? Adolescente fazendo cagada num filme de terror. Isso é o básico, né? A gente já espera eles morrerem, né? A gente já espera que eles vão morrer e não morrem. Então, nesse sentido, acho que faltou um pouco mais de sangue, assim. Mas não são babaquinhos. Mas no fato, assim, que ser um filme que ele tem um certo terror psicológico, tudo. Então, muito bem, até, por exemplo, toda a situação, assim, dela tá possuída pela primeira vez, de novo, pensando no Black Mirror, pensando naquele episódio do Playtest, que é com o filho do Kurt Russell, que ele vai testar um jogo que é tipo um simulador, aí ele deixa o celular ligado. Cabine, né? Isso, ele deixa o celular ligado, ele liga um negócio aqui. Interessante, né? E aí pensei que toda esse lance, toda a possessão dela fosse se passar tipo dentro de um segundo daquele negócio todo. Então tudo que tá acontecendo ali, mas não é assim que acontece, né? Algumas coisas ali poderiam ser um pouco melhor trabalhadas, mas assim, as regras do jogo ali funcionam bem, né? Você acende a vela, fale comigo, fica no tempo, né? Eu deixo você entrar, fica 90 segundos, solta a mão, apaga a vela, acabou. Então, bem simples assim o negócio, mas bem funcional, né? A atuação deles, né? As atuações e tudo, a direção incrível, mesmo dos irmãos Philippou aí, né? Muito boa, e vamos ficar de olho aí, né? Se vão realmente conseguir, aí, né? Como já falamos aqui, o roteiro do segundo já está pronto nessa altura do campeonato. Promete se vão começar a filmar ou não, né? Eu já preferia que fosse uma coisa mais realmente antológica, né? Troca o elenco todo, bota outras pessoas, assim. Que eu acho mais interessante, porque bem ou mal ali a história do primeiro filme é em cima da minha, então... E fechou nela, legal. Fechou nela, acabou. Parte para agora... Como é que foi? Como é que esse braço embalsamado surgiu? Quem foi o médico? Nem isso, né? Também nem isso. Acho que deixa pra lá, né? Quem foi que fez esse tabuleiro de Ouija? Quem fez não sei o quê? Quem fez essa bola de cristal? Enfim, não interessa muito não. O que interessa realmente são... Outra trama em relação ao braço. As conexões que nós fazemos na vida ou na morte. Né? Bem, então é isso. Chegamos ao fim da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Vem para badernacast@gmail.com. Curta, comente, compartilhe. Gostou do filme? Viu? Não viu? Assista aí, vale a pena. Realmente um dos melhores filmes de terror do ano, na minha opinião. Eu acho que o filme de terror esse ano teve até muita coisa bacana aí, né? Evil Dead mesmo foi bem legal. Sim, não sei se chegou a assistir. No mais tarde, beijo na sua alma e não esqueça de apagar a vela. Nunca.